Então, está aberto a questões. Vocês podem escrever no chat ou levantar a mão para fazer alguma pergunta. Neto, você quer começar? Beleza. Pode ser. Uhum. Eu tenho... Seu áudio está um pouquinho Tá baixo. Melhor agora? Sim. A Antonieta tá ligado já, né? Meu bug do microfone aqui. Eu tenho, na verdade, tenho duas perguntas para a Antonieta, mas eu vou fazer uma só. Daí, dependendo como for, eu jogo a outra, tá? Acho que a que eu quero fazer é assim. Em tempos pornográficos, né? A pornografia se torna uma coisa, né? Um superproduto aí, né? Como que a gente pode fazer o discernimento, ou tem que ser feito ou não, enfim, esse discernimento, entre essa mensagem da escrita grito, né, que age através de, às vezes, né, age através de temas obscenos, como o livro da Hilda Hilst que você trouxe, enfim. Ou várias outras coisas, estava pensando, sei lá, na Marcha das Vadias, esse tipo de coisa. Como que a gente pode fazer o discernimento dessa escrita a grito que reivindica, né, e que critica, que mobiliza, da mera vulgaridade, né? Porque às vezes parece que pode ter uma dificuldade uma dificuldade de entendimento, talvez até assim, uma população em geral, para fazer esse discernimento. É que eu acho que daí são duas coisas. Quando a gente fala da, sei lá, Marcha das Vadias, por exemplo, a gente fala de uma apropriação do corpo, né? E de uma possibilidade de luta mesmo por igualdade. Eu acho que quando uma mulher, sei lá, sai na rua nua para dizer que o corpo dela é objetificado, o que ela está dizendo é que o corpo dela é objetificado e que só ela é capaz de dizer a respeito desse corpo, né? A literatura ela entra num outro lugar, eu acho, que talvez seja também o lugar do vulgar. Por que não ser vulgar? Eu acho que a literatura ela dá esse espaço também, sabe? De ser esdrúxulo, de ser vulgar, de ser tosco, de ser agressivo, de ser criminoso. Porque o que a Hilda Hilst escreve é absolutamente criminoso. É a descrição de uma porra do estupro de vulnerável, sabe? Assim, não, é muito criminoso. E a forma como ela escreve esse livro é como se nada fosse. Tanto que nessa entrevista que ela dá para a TV Cultura, ela descreve, de forma muito bizarra, eu diria, que é uma pornografia para crianças. E que o segundo livro que ela ia escrever na época, e que faz parte da coletânea do Pornô Chique, que são os 3 livros de pornografia que ela escreveu, esse sim seria uma pornografia para adultos. Né? Então, assim, o que ela está fazendo é absolutamente criminoso, o que ela está fazendo é muito bizarro. Mas eu acho que a literatura ela tem esse lugar também. E aí eu acho que entra a coisa desse bizarro, desse agressivo, desse vulgar, ter uma função de consternar mesmo e de propor um outro olhar, um outro lugar. E talvez seja essa a proposta mesmo, sabe? Eu não sei se é o vulgar pelo vulgar também. Acho que a escrita grita ela entra nessa coisa de vamos jogar o vulgar para consternar. Quando eu acho que eu acho que não é o sentido de uma manifestação política. Aí eu acho que é realmente uma apropriação e um grito diferente, que também não é vulgar.
Então, vamos lá. Agora estamos na fila Roberta. Então, pode ficar à vontade, Roberta. Oi, bom dia. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para Vera. Vera, você entende que o autoritarismo, a gente poderia pensar que o autoritarismo é um valor na sociedade brasileira? Se a gente pensar que a gente tem nos extremos, na extrema-direita, mas também na extrema-esquerda, acho que falas e formas de se portar que são bastante autoritárias. E acho que na segunda pergunta, eu queria entender um pouquinho como é que você pensa que a psicologia analítica poderia trazer contribuições no campo da psicologia social, né? Se a gente pensar um pouco, porque tradicionalmente dentro da psicologia, acho que a gente tem questões epistemológicas, né? Até mesmo das correntes que trabalham mais propriamente aí a área clínica ou o indivíduo, e efetivamente as correntes que trabalham pela psicologia social. A gente vê, por exemplo, a preponderância da sócio-história, que vai ter uma leitura marxista, né, a partir aí dos fatos, e dos fenômenos e dos fatos sociais. E a psicologia analítica é complicado. Eu observo, inclusive, na sua fala e nos estudos que a gente faz, que a gente parece que tem um campo onde a gente pode e deve falar sobre, porque, afinal das contas, a gente tem por base, inclusive, a própria prerrogativa do inconsciente coletivo, portanto, de uma consciência coletiva. Mas como a gente lida, ou poderia lidar, e trazer para a psicologia esta contribuição de uma leitura possível das questões históricas e, consequentemente, políticas, tendo por base aí a nossa linha de estudo? Bom, eu acho, Roberta, que o autoritarismo é uma possibilidade humana, né? Quer dizer, todo ser humano, todas, né, as sociedades, comunidades, elas têm essa possibilidade, né? Temos isso dentro de nós, né, como possibilidade. Mas é claro que se a gente vive num mundo em que coloca freios, num mundo coletivo, né, que coloca freios ao autoritarismo, essa possibilidade humana vai ficar controlada ou reprimida, não é isso? E quando a gente, claro, vive num mundo que favorece o pensamento autoritário, essa possibilidade que existe em todos nós vai sair de uma forma violenta, enfim, se vendo como natural e por aí, né? Eu acho que a nossa sociedade, sim, é isso que eu tento falar, né? Ela traz o autoritarismo desde o seu começo, né? Então, ela estimula em todos nós um pensamento autoritário, né? Só que a gente tem que botar o pé no freio, né? Então, o que é elaborar patologias coletivas? O que a gente está pensando? O que é esse elaborar? Quer dizer, no mínimo é trazer a consciência desse autoritarismo, vamos olhar isso aí, né? Vamos ver como conter essas possibilidades, como criar novas imaginações, não é? Mas eu acho que está aqui, né? Está com a gente, né? De alguma forma. Agora, quando você... E claro, né? Eu acho que a extrema-direita, ela expressou, né? E fortalece o pensamento autoritário, claro, né? Então, não estamos num bom momento, né? Nesse sentido. Agora, Roberta, eu acho que é difícil a gente falar de extrema esquerda no Brasil, né? Eu acho que quando surgiu uma extrema esquerda, ela foi, em poucos anos, eliminada, né? Que é durante a extrema, digamos assim, né? Durante a ditadura, um período em que uma parcela da esquerda resolveu extremar suas ações, né? Para tentar ver se derrubava a ditadura, obviamente não era por aí, e acabaram dizimados, né? As organizações foram dizimadas, muita gente foi morta.
Então, eu acho que, claro que a esquerda brasileira, todos nós, população brasileira, temos que sim que ficar atentos ao autoritarismo, temos sim que botar o pé no freio, né? Agora, eu acho que a extrema-direita e o autoritarismo atual veio exatamente porque um espaço de liberdade começou a ser criado, independente, não estou falando porque era de esquerda ou deixava de ser, um espaço de liberdade começou a ser criado, né? Quer dizer, ideias não... E eu acho que isso tem a ver com o que a Antonieta estava falando, né? Que essas escritoras que já levantavam, né? O quê? Uma crítica à moral, né? Uma moral estreita, cristã, judaica cristã, não é? Novos corpos, novas possibilidades, nova forma de viver a sexualidade, né? A gente, nos últimos tempos, começou a viver novidades, não é? De algum jeito sempre vivemos, mas isso ficou mais forte nesse período. E eu acho que a extrema-direita, uma das razões que ela chega ao poder é que ela se sustenta nesse moralismo que ficou horrorizado com as últimas novidades e que gostaria de destruir tudo isso. Agora, eu acho que a psicologia analítica ela tem muitas possibilidades, né, para a gente pensar a sociedade, para a gente pensar uma prática dentro das comunidades, enfim, né? Eu acho que tem, sim, né? Que não está começando, mas acho que já vem sendo elaborada, já tem muita gente pensando sobre isso. E eu gosto muito de pensar, porque quando eu fiz minha formação de analista, eu também estava dando aula de história contemporânea, né? Então eu gosto sempre de pensar um pouco. Vamos seguir o que Jung falou, né? Vamos estudar muito tudo que a gente possa dentro da psicologia, dentro da mitologia, e depois vamos para o mundo com essa bagagem. Não precisamos ficar pensando nelas. A gente vai com aquilo que está já dentro da nossa alma, e eu acho que a gente tem uma contribuição grande, sim, né? E nossos, enfim, que ainda tem que ser pensado, é claro, que tem que ser melhor elaborada. Beleza. Obrigado, Roberta, pela pergunta. Acho que quem está na fila é o Thomas. Então, pode ficar à vontade, Thomas. Beleza, obrigado. Me escutam? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Eu queria falar com a Vera. Primeiro, falar que eu sou um admirador, de verdade, do seu trabalho. Eu conheci você no curso Reimaginando um Lugar de Escuta, e depois te acompanhei com o seu livro, consegui participar de algumas palestras que você deu, né, do curso lá. Muito bacana. E engraçado, né, quando eu escuto você falando, acho que justamente pelo seu passado de história, né, eu me identifico com você porque me parece que você traz um pouco de autocrítica, né, para a psicologia e para a psicologia analítica, né? E eu sinto que todos esses cursos, todas essas discussões que são, né, essenciais que a gente está tendo, a gente coloca sempre, né, no outro, né, na sociedade, né? E a gente esquece da gente, que também faz parte da sociedade e que muitas vezes, né, como elitistas, né, porque somos elite, ponto, né, ainda mais analistas, né, que temos a elite na clínica, né? E daí eu fico pensando, né, puxa, né, desde o início, no início da psicologia e de Jung e Freud, era muito mais elitista do que agora. E será que a gente estava, né, dirigindo a nossa clínica mesmo para adaptação a esse mundo? Quanto que a gente não contribuiu, talvez, né, para tudo isso de fato acontecer? Será que a gente, de repente, em algum momento, sem perceber, por essa construção histórica mesmo, que eu acho que a gente precisa debater, né, a gente não migrou essa adaptação e ressignificação interna, né, essa aceitação nossa, para aceitar essa opressão externa que a gente vive, para a gente conseguir sobreviver? Você entende um pouco o que eu quero dizer? E eu acho que falta um pouco, né, essa autocrítica mesmo, em toda essa discussão, no sentido de, gente, será que a gente não tem esse papel de educação política também numa clínica? Educação histórica, né? Explicar assim, de forma simples, né? Vem um executivo na clínica que está com culpa porque tem que mandar funcionário embora. Tipo, é sério? Sabe assim, nesse lugar mesmo, de trazer
Hillman mesmo, né? Trazer o mundo para a clínica, trazer o social para a clínica, trazer o outro para a clínica, no sentido da ressignificação externa e não interna. Gente, não está bacana o mundo que a gente vive, a gente constrói o mundo também, e não está bacana. Será que a psicologia... O que a psicologia pode... Psicologia clínica, qualquer uma, pode contra a fome? Né? Quem aqui já atendeu um faminto, de fato, para poder entender como lidar com isso? Né? O que a gente pode fazer com isso? Né? E fazendo trabalho social, como você falou, é que me abriu os olhos para escutar você com esse ouvido, entende? Nesse viés mesmo, né? Eu realmente gostaria de saber, né? O ponto principal é isso, né? O quanto que a gente não precisa de autocrítica, mesmo, né? De pegar essa teoria maravilhosa, né? Que de fato nos dá bases e possibilidades incríveis, mas de rever, tirar toda essa heteronorma que existe, né? Todo esse elitismo que existe, e a gente, né, trazer para a realidade mesmo que a gente está propondo, né? E não só para o outro. E essa história também da ressignificação mesmo, né, da adaptação, que eu acho um tema assim, complicado mesmo, e eu queria muito escutar você. Posso falar, Antonieta? Vamos dividindo aí? Tomás, né? Sim. Tomás, eu acho que a gente... Veja, vamos lá. A gente, ao se tornar psicólogo, a gente bebe do pensamento de Freud e de Jung, né? Que, enfim, são pensamentos fantásticos, claro, a gente sabe disso, né? Mas são homens, em alguns aspectos, conservadores, né? Então, o Freud fala da sociedade, da família, né, burguesa do século XIX, do período, faz uma crítica, né, ao período vitoriano, aquela mulher histérica, né, ou passível de ser, né, totalmente contida, reprimida na sua sexualidade, né? Então, ele coloca questões assim que são importantíssimas, né? Gente, desculpa, tem um caminhão de lixo passando aqui, tá? Acontece, eu moro em casa. Vamos lá. Então, mas é claro que eu acho que o Freud, por exemplo, ele não vai desenvolver um pensamento sobre, enfim, o que estava acontecendo na África, né? Ou sobre uma psicologia, não é? Pensando, por exemplo, nas comunidades pobres europeias daquele momento, né? Então, a gente vem dessa tradição que Jung continuou também, né? Não é isso? Então, eu acho que os consultórios de psicologia, pelo menos os que eu... Desculpa, gente. As faculdades de psicologia, pelo menos as que eu conheço, ainda preparam muito para o consultório particular. Até que, muitas vezes, o aluno sai já querendo alugar um espaço, né? Quer dizer, não prepara um psicólogo para trabalhar na UBS, não prepara para trabalhar na medicina de família, não é? Não prepara, né, para estar nas escolas, fazendo um trabalho preventivo importantíssimo, não é? Então, acho que a gente vem por aí, e que isso gera uma coisa um pouco conservadora, um pouco não, às vezes gera uma visão mais conservadora, né, desta sociedade pelos psicólogos, né? E acho que a nossa psicologia no Brasil, né, ela era muito conservadora, ou pelo menos uma boa parte era muito conservadora durante a época da ditadura militar, não é? Eu lembro muito de falas de psicólogos importantes sobre, enfim, que você tinha que, enfim, parar, né, que as pessoas que iam para a luta contra a ditadura militar, que estavam sendo infantis, porque a realidade não era essa, né? Mas acho que de lá para cá muita coisa mudou, né? E eu acho, Tomás, que a gente está vivendo realmente, volto a dizer isso, né? Que a gente está vivendo um momento que pode gerar muitas mudanças. Agora, qual é nosso papel? E até te falo qual é o meu, né? Como é que eu faço? Como é que eu trabalho? Como é que eu tenho tentado juntar isso, né? Eu e tanta gente, muitos daqui tenho certeza, né? Porque eu acho que é claro que o que a gente precisa fazer é ter uma visão
nossa, ideológica, portanto, crítica, né, do que vivemos, não é isso? Se tivermos uma visão crítica, o que a gente faz com isso nos consultórios onde a gente está atuando, né? Bom, eu acho que a gente tem que trabalhar com essas questões do mesmo jeito que a gente trabalha outras questões que as pessoas nos trazem. Às vezes um paciente chega e eu já saco alguma coisa nele, né? Mas eu sinto que não está na hora ainda de falar para ele, certo? Por quê? Porque se eu falar, ele vai se defender, vai dar um pulo desse tamanho e pode até interromper o processo terapêutico. Então, muitas vezes eu guardo, eu espero, eu crio, né? Tento construir as condições para que ele perceba que questões ele está atuando, né? Então, eu acho que com questões sociais é um pouco mais ou menos a mesma, né? Claro que se um cara chega, como já chegou falando, estou exausto, trabalho 40 mil horas, tem que demitir todo mundo, eu falo, bom, a vida é assim, não é isso? E é isso, é realmente, mas é bacana ganhar dinheiro, né? Então, mas para ganhar dinheiro tem isso, então é isso, né? Se eu atuo desse jeito, né? Mas eu posso não falar, bom, que tal você se demitir do seu emprego, né? Claro que ele sai, nunca mais vai chegar. Então, o que eu tento é ir colocando, pô, que barra, tararã, por que você fez esse trabalho? Então, eu acho que é um processo que a gente tem que aprender a fazer, não é? Que leve com que as pessoas façam opções, inclusive se adaptar se desejarem, não é? Eu acho que não é função nossa impedir que as pessoas se adaptem, né? Mas que elas pensem sobre, elas se vejam capazes de imaginar outras coisas e vão por esse caminho se desejarem, ou se não conseguirem outra coisa, né? Não sei. Mas isso é uma conversa, eu acho que é bacana a gente entrar, porque isso aí é o começo de muita, né, de muito pensar, né? Tá, não sei obrigado. Se Então, mas o meu ponto é então, você, obviamente, né, com os caminhos, né, que cada um na sua clínica encontra, mas você chega no momento que você traz essa questão. Você tenta incluir essa questão. Não forçar, obviamente, mas você traz essas questões. Bom, por exemplo, o executivo que vai demitir um monte de gente. Lindo, você tá, tipo, a galera vai passar fome. Você está preocupado que você vai perder R$10? Sabe assim, nesse lugar, é nisso que eu tô. A minha questão é um pouco social nesse sentido, entende? Como mostrar para um executivo, é um exemplo caricato, óbvio, né, gente? Só para eu tentar explicar o que eu sinto, que às vezes é difícil. Mas, né, pensa que tem um executivo que você está atendendo e tem um funcionário. Se a gente vai trabalhar, né, dessa forma conservadora, como você mesmo, como eu aprendi, como você mesmo, né, falou que sim, a gente vai trabalhar para os dois se adaptarem e não mudar o mundo, entende? Não mudar a sociedade, manter toda essa opressão, toda essa roda que gira ainda e que está oprimindo e acabando com todo mundo. Você entende o meu incômodo? Olha, tomar rapidamente, né, até para a gente rodar aqui também, né, mas eu diria para você, eu não acho que consultório de psicologia é lugar de militância política, tá? Eu acho que a militância política, que eu sempre estou nessa, é em outro lugar. Então, eu não estou ali para convencer o cara ou questionar a opção eleitoral da pessoa, ou questionar a vida dele, né? Naturalmente, digamos assim, o que me importa é o que leva essa pessoa a escolher a extrema-direita, né? Então, para eu conseguir atender, por exemplo, uma pessoa muito rígida, tanto no seu papel social, quanto nas suas opiniões políticas, só posso atender se eu me conectar com a dor, se eu conseguir perceber o que dói nessa pessoa, que leva ela a achar que todo mundo tem que estar armado no Brasil. Senão, se eu não conectar com essa dor, se eu descobrir um psicopata na minha frente, eu não vou conseguir atender, né? Se eu conectar com a dor, eu vou falar da dor. Claro que em algum momento até a questão do armamento pode aparecer, né? E eu questionar, mas por que você pensa assim, né? Mas eu tenho que trabalhar a dor que leva essa pessoa a achar que se ele não tiver uma arma na mão, ele não é importante. Não é isso? E se ele trabalhar essa dor, algum dia ele vai questionar a arma na mão.
acho eu. Claríssimo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Bom, a gente tem uma pergunta aqui no chat e depois eu passo. O Álvaro tinha erguido a mão e depois abaixou. Você continua? Desistiu? Tá. Então, eu vou fazer a do chat aqui. Cadê? Perdi. Aqui, Vinícius de Lacerda. Pergunta para Vera. Jung já nos alertava para o problema da enantiodromia e o perigo dos extremos. Enquanto junguianos, como repensar uma mudança coletiva centrada no individual sem cairmos nesse equívoco, se é que seja possível? Eu acho também que estar em extremos é também uma possibilidade humana, não é isso? Todos nós, em algum momento, estamos em extremos, não é isso? Quando a gente perde a cabeça, quando a gente se exalta, né? Acho que eu estou falando com pessoas que provavelmente em algum momento já se sentiram perdendo a cabeça, não é isso? E portanto, indo para posições extremadas, né? Agora, de fato, eu considero isso que a gente só constrói novas imaginações, mas para fraternas e justas, se a nossa trajetória levar isto em consideração sempre, né? Eu não acredito numa luta por fraternidade que não é fraterna, entenderam? Né? Então, se eu não concordo com os extremos, que pode estar dentro de mim, mas que eu tento controlar, né? E viver de outra forma, se eu não acho que vou combater extremismos sendo extremista, não é? Então, é mais ou menos por onde eu caminho, não sei se ajudou, né? Não sei se a Antonieta concorda. Não, eu não tenho nem o que acrescentar. Eu acho que é isso. Inclusive, sintam-se à vontade para responder todas as perguntas, não só direcionadas, né? Então, se a Antonieta ou a Vera quiser responder o que está direcionado uma para outra, fica à vontade, tá? Eu posso só... Eu sei que a gente está chegando no fim do horário, mas eu posso só responder a pergunta sobre o vulgar que está ali no chat? Eu ia ler ela agora, mas tá, beleza. Não, fique à vontade, então. Já sei. Tá. Não, é que a pergunta... Bom, acho que todo mundo está vendo a pergunta, né? Da necessidade de se diferenciar do vulgar. E de onde vem isso? Eu acho que vem de dois pontos, né? Existe uma sociedade que determina aquilo que é moral e o que não é, aquilo que é certo e aquilo que não é, e aquilo que não é certo para uma sociedade vai ser tomado como vulgar, vai ser tomado como errado, vai ser tomado como desprezível, etc, etc, etc. Mas é claro que existe também a esfera individual daquilo que vai ser vulgar para mim, né? E que pode ou não corresponder ao que é vulgar para toda uma sociedade. Eu acho que quando eu vou puxar para o que eu falei da questão da mulher, eu acho que daí existe a questão do que é vulgar para quem, porque, por exemplo, se uma mulher tem diversos parceiros sexuais, ela é uma puta. Se um cara tem diversos parceiros sexuais, ele é um homem, né? Onde está a vulgaridade? Está na mulher. E aí eu acho que, nesse sentido, entra a questão social. A questão de se diferenciar dessa vulgaridade, eu acho que parte principalmente desse ponto, né? Porque
a quem é permitido ser vulgar sem que seja, de fato, vulgar, sem que seja recriminável. E normalmente não é a quem está nas margens, né? Então, saindo até da questão da mulher, gays são vulgares, transexuais são vulgares, negros são vulgares. Negros, aliás, mulheres negras, em si, elas já estão postas num lugar de vulgaridade sempre. Uma mulher negra, normalmente, ela não pode ser casta, né? Ela já é tida, pela própria existência dela, como uma mulher vulgar, como um corpo a ser explorado. Eu acho que essa questão da vulgaridade tá exatamente aí, né? De quem, de novo, voltando para tudo que eu falei na minha fala, de quem está praticando aquilo que se tem por vulgar ou não. E aí é uma constituição absolutamente social, né? Que perpassa toda essa construção de patriarcado, de sociedade machista, enfim, e não só machista, mas elitista. E aí a gente entra até em algumas questões que a Vera já trouxe também na fala dela. Acho que falei, não sei se eu cheguei em algum lugar importante, mas enfim, espero ter respondido de algum modo. Foi para provocar e mobilizar o debate, né? Mas acho que o questionamento que eu fiz também veio com base na pergunta que foi feita para você e que você respondeu. Eu até acrescentei uns comentários aqui no chat, mas eu acabei ligando o microfone, enfim. Acho que o microfone é mais imediato. Não, é que me chama atenção, assim, eu até vou repetir o que eu escrevi aqui, que a pergunta começou com em tempos de pornografia, né? E que muitas das vezes a gente acaba associando a pornografia a um mal e essencializando a pornografia a esse mal. E a pornografia ela vai representar outras coisas que já estão postas em outros lugares, né? E como se na pornografia não houvesse uma saída saudável, como se nunca fosse possível encontrar na pornografia criação, criatividade, expressividade, saúde, enfim, outras coisas, né? Então, eu acho que esse vulgar também está muito... Acho que o problema não é em si estar sendo representado de maneira vulgar ou não, mas por que é que eu me incomodo? E por que é que eu, que estou me incomodando, preciso diferenciar o que é vulgar do que não é, né? Por que uma mulher não pode simplesmente escrachar alguma coisa e tem que justificar, porque tem que ter uma questão política por trás, né? Tem que ser uma marcha, tem que ter um fundamento por trás, né? O sexo ele não pode ser o sexo pelo sexo também, né? A carne não pode simplesmente ser sem precisar significar, né? Uma significação responsável e de transformação social e tudo mais, né? Eu acho que isso também diz da nossa complicação com o sexo ainda, né? Não sei. Deixa aí o pessoal falar. Não, e o vulgar, na verdade, que você estava falando, vulgar para quem, né? Porque se eu vou te julgar como vulgar, eu estou falando da minha perspectiva, que não é necessariamente a tua perspectiva ou a perspectiva mais correta, se é que existe uma perspectiva correta a respeito do que é vulgar ou não é vulgar na vida sexual de alguém, né? Porque, enfim, não é nem a tua vida sexual, do que você está falando. Mas eu acho engraçado essa coisa de em tempos de pornografia, porque eu acho que a pornografia ela sempre existiu, né? Então, quais são os tempos da pornografia? Eu acho que sempre estivemos em tempos de pornografia. A diferença é que estamos em tempos digitais e é muito mais fácil acessar a pornografia hoje. Mas a pornografia sempre existiu. E talvez o que incomode, não sei, vou jogar aqui, é que eu acho que hoje a gente pode falar de uma pornografia feminista, por exemplo. Então, a pornografia ela não está mais direcionada a um único público, né? E aí, enfim, ela é mais acessível para todo mundo também. Mas aí eu já estou militando, vou ficar quieta. Neto, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu estava escrevendo, mas eu aproveito, que eu não queria cooptar a fala da Antonieta e da Vera. Mas aí eu lembrei de uma contribuição do Hillman a respeito disso, da vulgaridade, da obscenidade, né? Lá no Loucura Cor-de-Rosa, que ele fala o que é mais obsceno, né? Assim, ipsis literis não lembro exatamente o que ele diz, mas ele diz algo nas linhas de
que é mais obsceno, né? Corpos nus, né? Pedaços de corpos nus, pessoas transando na televisão, ou toneladas e toneladas de alimentos sendo jogados fora pelos fast foods e armas sendo vendidas no mercado e etc. Ele faz essa brincadeira, né? Então acho que vai no esteio do que vocês contribuíram aí, legal. Bom, a gente está no nosso limite aqui. Eu vou... Obrigado, Bárbara, Antonieta e Neto, aí, por esse diálogo. Acho que foi bem bacana levantar esses pontos acerca da vulgaridade. E, enfim, eu teria muita coisa a partir daí, né? Até a figura do Príapo, né? Como a imagem do vulgar, né? Filho de Afrodite, da sexualidade, né? Então, a própria sexualidade sentindo vergonha, né? Daquilo que é vulgar, daquilo que é exposto, daquilo que é obsceno. Mas, enfim, Loucura Cor-de-Rosa é um texto excelente do Hillman, que eu acho que desenvolve psicologicamente muito bem essa ideia, né? Bom, eu vou ler a pergunta do Paulo Rogério, e aí eu acho que a gente pode finalizar essa mesa, tá? Vera, entendi que você resumiu muito bem o surgimento do neofascismo atual, a partir da existência de uma base fascista nas pessoas como ideologia. Mas quando você delata seu ressurgimento como estratégia desenvolvida pelos capitalistas ricos que se sentem ameaçados pela ascensão dos pobres, gostaria de saber sua opinião. A inteligência utilizada por essa elite em cooptar pessoas deve ser também utilizada pela esquerda? Se sim, como? Bom, pergunta bacana, porque eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: eu não acho que foi a elite brasileira que criou o neofascismo. Ele pode estar, claro, em possibilidade dentro da nossa sociedade, certo? Até estava lembrando do filme Bacurau, não é isso? Que aquele fascista americano, ele é enterrado, né? Eles querem dizer o quê? Quer dizer, tá aí, né? Se você der uma brecha, vem o fascismo, ou o neofascismo, ou formas de autoritarismo reaparecem, é claro. Eu acho que a gente deve lembrar que, inclusive na Europa, né, o nazismo e o fascismo, eles nasceram de uma classe média, principalmente, né, de uma classe média ressentida, né? É um tipo de pensamento que vem daí, não é? Naquela época, os soldados que voltavam da guerra e que encontraram uma Alemanha diferente e tudo isso. Então, o neofascismo é um pensamento que tem um espaço de onde ele, em todas as sociedades, normalmente ele aparece. Agora, ele pode ser usado pela elite econômica e política de um determinado país, como foi e está sendo no Brasil, se interessar. Vamos lembrar, gente, a elite alemã sempre achou Hitler um palhaço idiota, ignorante, vindo das casernas, dos bares de Munique. Jamais um igual. Só que aproveitou, né, daquele tipo de gente para fazer dinheiro, para expandir o imperialismo alemão, etc. e tal. Né? Todas as empresas alemãs na época usaram o trabalho escravo, inclusive muitas que hoje continuam a sobreviver e nunca falaram sobre isso. Né? Então, esse pensamento autoritário e ressentido, cheio de mágoa, que cria ódio, que é paranoico, acha que o mundo pode se destruir a qualquer momento, né? Gente, o Bolsonaro só começou a ter chance de vencer quando ele apresentou o Paulo Guedes e começou a ser aplaudido pela elite financeira. Não que a elite financeira deve olhar o Bolsonaro e falar que cara mais ridículo, né? Certo? Né? Jamais convidarei esse cara para minha sala de jantar. Mas, veja, a implantação do neoliberalismo é a criação de novos sujeitos e é o fim de direitos. Então, muitas vezes, para chegar ao neoliberalismo, o capitalismo precisará, e já precisou, de governos autoritários. Né? O Paulo Guedes se formou no Chile do Pinochet,
certo? Que começou com essa história, né? Neoliberalismo, não tinha ainda esse nome, mas um liberalismo extremado e um autoritarismo total. E a elite brasileira, que não tem grandes tradições democráticas, certo, gente? Achou que, por que não, né? Certo? Usar de um neofascismo para implantar reformas. Por isso é que a gente é só ver a Globo que a gente está vendo lá, com o Globo News, a cobrança. E as reformas, Bolsonaro? E as reformas? Cadê as reformas? Temos que fazer as reformas. As reformas são as reformas neoliberais. Não é isso? Claro que agora eles devem estar achando, puxa, não era a melhor pessoa para fazer essas reformas. Mas é isso, né? Como também, né? Final da Segunda Guerra Mundial tinha muito, ai meu Deus, por que fomos apoiar esse nazismo, né? Até porque depois ele saiu do controle da elite alemã. Não é isso? Respondi? Tinha mais alguma coisa, gente, na pergunta? Desculpa, não sei se eu me empolguei. Era isso só, né? Se a inteligência utilizada pela elite em cooptar pessoas deve ser também utilizada pela esquerda. Eu acho que, gente, eu acho que a esquerda é outra coisa, né? A esquerda tem outros objetivos, o que não quer dizer que não possa ser autoritária, não pode, mas ela parte de outras. Porque, veja, o que é a esquerda, né? Qualquer pessoa ou qualquer partido político que discorda das grandes metas do capitalismo. Se não discordar, não é esquerda, não é isso? É crítico às grandes definições do capitalismo. Um pouco crítico ou muito crítico, criticando só uma parte ou criticando tudo, não é? Mas tem que se caracterizar por isso. Quando eu falo de uma elite econômica brasileira, eu imagino que a gente está falando de pessoas, né, os youtubers, os Faria Limers, né, como é chamado aqui em São Paulo, o pessoal que trabalha na Faria Lima, né, que não tem uma visão crítica, não é? Então, é isso aí, bacana, eu estou aqui, tem que fazer dinheiro no mercado financeiro, não é? E eu mereço porque eu estou aqui, porque eu estou conseguindo. E se eu preciso apoiar o Bolsonaro para calar quem é contra, tudo bem. A esquerda visa, quer dizer, quem é de esquerda, senão não é de esquerda, né? Visa né, limitar enfim, esses poderes do capital financeiro, visa manter a floresta amazônica, visa permitir que os índios continuem com as suas velhas tradições, se quiserem, não é? Visa uma moral que não seja a judaica-cristã, ou pelo menos a judaica-cristã um pouco melhorada, né? Então, é isso, é um conjunto de ideias, de possibilidades, né? Então, eu não vou colocar no mesmo plano, porque senão também não nos ajuda a pensar. Posso fazer um comentário? Posso causar um pouquinho? Porque isso me lembrou muito a minha fala no ano passado aqui. E eu concordo com absolutamente tudo que a Vera falou. Eu acho que o que a esquerda propõe é completamente diferente do que a direita propõe. Mas eu acho que existe uma coisa que a direita faz muito bem e que a esquerda não faz, e que eu falei no ano passado, que é o modo como faz política, que é um modo de negociação, é um modo de... que é muitas vezes um toma lá, dá cá, mas que é uma forma bastante hermética, bastante, de novo, tricksteriana, né? Falei do trickster hoje, mas enfim, mas é uma forma muito tricksteriana de se relacionar e de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que muitas vezes a esquerda falha nisso. Chega muito na porrada, chega muito no vai ser assim porque é assim que tem que ser. E eu acho que essa inteligência a esquerda poderia puxar da direita. E eu acho que tem feito um pouco, mas ainda é bastante falho. Mas eu acho que isso sim, a esquerda poderia, as esquerdas, né, poderiam puxar para si, de ser mais flexível, mais negociante, para conseguir entrar em ambientes que muitas vezes não consegue na porrada.
Posso falar, já que Antonieta, né, quis causar, né, Antonieta? Vamos lá. Eu acho que, de fato, falar de esquerda no Brasil hoje está muito... é uma coisa que está muito ferida, né? A esquerda está saindo de uma... Aí eu coloco qualquer uma, tá? Está saindo de uma derrota muito grande, né? Todo o período da Lava Jato, depois a eleição do Bolsonaro, né? Houve uma derrota aí, né? Eu acho que talvez as pessoas que se consideram de esquerda estão se levantando, quer dizer, estão tentando desde o primeiro momento enfrentar essa avalanche que aconteceu, porque ela foi contra, claro, o PT, mas acho que pegou todo mundo de algum jeito, né? Desgastou todo mundo de algum jeito, né? Agora, eu acho que realmente, como você falou no final, Antonieta, não tem a esquerda, né? Eu tentei até colocar isso. Existem esquerdas, não é? Visões diferentes, né? Quer dizer, de fato, eu acho que o stalinismo na União Soviética, criar só um partido de esquerda que desse conta de tudo, foi o fim, né? Foi o começo do fim do socialismo soviético, né? Então, a ideia de democracia, ela é muito importante e ela está sendo levantada pela esquerda no mundo inteiro, pelo menos o que eu acho, né? Porque eu acho que o stalinismo também já, né? Então, é isso, né? Agora, eu acho, Antonieta, que a esquerda brasileira, e aí estou falando de todas, até ela dá muito pouco pé na porta, né? Não é isso? Eu acho que é uma esquerda que eu discordaria com você nesse sentido, mas isso é um início de papo com você, né, Antonieta? A gente continua depois. Mas eu acho que a esquerda no Brasil, em poucos momentos, uma parte dela foi extremada, não é? Normalmente ela busca uma conciliação. Eu acho que o governo Lula, tá, independente do que cada um aqui sabe, mas ele tentou uma conciliação que se mostrou que explodiu, não é? Ou seja, manter os empresários, o capitalismo brasileiro e fazer concessões aos mais pobres, né? E, nesse sentido, a gente sabe que esqueceu uma parte da classe média, não é? Que se sentiu, de repente, exprimida, né? Perdendo direitos com essa história de uma ascensão social de um lado, né? Então, como é que se faz isso? Mas eu acho que o Lula, que é um conciliador, hein? Sempre foi, eu acho que ele reflete muito o Brasil, onde a ideia de conciliação é muito forte, mesmo que seja a conciliação que o Bolsonaro está fazendo hoje com o Centrão. E que o Lula também tentou fazer, hein? Conciliar com esses mesmos, né? Então, eu acho que a gente não tem a tradição, por isso que eu falei, a gente não tem a tradição de uma disputa, né? Eu lembro o final da ditadura, quando acabou a anistia ampla, geral e restrita, né? Que a gente pedia nas ruas, falar, não dá, eles vão ficar bravos, vamos fazer uma anistia menorzinha, vamos conciliar. E uma parte da esquerda apoiou. Não é isso? Então, eu acho que sim, no período, talvez, lá em 35, né? Como é que chama, gente? Esqueci. Estou mal. E agora, no período... A intentona comunista, de 35, né? Ou os grupos armados, né, que pegaram em armas, a ALN, Varpalmares, não é? Durante o período, foram para posições extremadas, mas que rapidamente foram contidas, porque eu acho que a nossa cultura, os nossos complexos, eles passam por uma ideia de conciliação, não é? Que precisa ser pensada e vista o que fazer com isso, e quando ser conciliador, o que é a conciliação que nos interessa, não é? Porque normalmente vence a conciliação que não nos interessa, né?